Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Hugo Brandão. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Filosofia Política, a história do pensamento político ocidental. A gente vai fazer um grande mergulho no pensamento político do Ocidente, desde a Grécia Antiga, no surgimento, nascimento da democracia, até os dias atuais. Espero que você fique comigo até o final. Nós vamos passar por nomes como Rousseau, John Locke, Marx. Vamos estudar conceitos como liberalismo, neoliberalismo, enfim. Eu não vou me prolongar muito sobre isso, porque penso eu que para você estar fazendo esse curso, você já viu o nosso videozinho de apresentação do curso, o vídeo onde eu me apresento também. Eu sou professor doutor, mas aí isso vocês já sabem. Tem um vídeo no meu canal de YouTube me apresentando os objetos de pesquisa que eu tive no mestrado, no doutorado, mesmo na especialização, o campo de pesquisa que eu atuo hoje. Enfim, já te convido, antes de iniciar o nosso curso, a ir lá no meu canal, a se inscrever. Na verdade é um canal que é um canal nosso, pode estar dando sugestões de temas a serem discutidos. Eu discuto também política, mas discuto outras coisas lá, como ansiedade, depressão, por ser um portador de um transtorno de ansiedade generalizada. Eu falo um pouquinho sobre as minhas experiências, falo também sobre religião, religiosidade, várias religiões. Tem vídeo de hinduísmo, tem vídeo de Chico Xavier, tem vídeo de Umbanda, Candomblé, tem vídeo sobre cristãos, enfim. Espero que vocês dêem um passeio lá. Tem assuntos diversos também, quando eu falo, é um convite. A gente está iniciando esse curso e eu já faço esse convite. Lá tem muitas coisas bacanas, inclusive no decorrer do curso pode ser que eu diga um ou outro vídeo que você pode ir lá e conferir de forma mais aprofundada qualquer assunto. Mas quero de antemão afirmar minha felicidade em tê-los aqui, em tê-las aqui. É um prazer para mim. Vamos discutir política, né? A grande pergunta que fica para a gente iniciar esse curso é: o que é política? Muitos de vocês que chegaram aqui agora provavelmente sequer passaram um tempinho de suas vidas refletindo sobre o que é a política. E ainda que tenham feito, devem ter se perguntado como e por que a política a qual nós percebemos hoje é da forma que é. Isso não veio do nada. Isso foi construído ao longo dos séculos e no Ocidente esse debate começa lá na Grécia. Mas para discutirmos sobre política, antes a gente vai discutir o conceito de poder, o objetivo da política, que é o tema da aula de hoje. Então vamos lá. A aula de hoje iniciando o nosso curso, que é um curso de filosofia política, a história do pensamento político ocidental. Como falei a vocês, sou o Hugo Brandão. Vamos estar iniciando o nosso curso, esse grande mergulho, como eu falo, esse grande passeio na história do pensamento político ocidental. Isso vai ser muito repetitivo, porque eu quero que vocês tenham essa impressão mesmo. Quem veio aqui e já é mestrando, ou doutorando, ou já é doutorado, eu te convido a fazer esse passeio comigo. Pode ser que você não seja da área de humanas, seja de uma outra área. Por que eu digo que é um passeio? Porque a gente não vai aprofundar nenhum tema específico. Nós vamos construir uma narrativa de como se deu essa formulação do pensamento político que nós temos hoje na história da filosofia política. E aí vocês vão entender o que é filosofia política daqui a pouco. Para agora, basta pensar que nós iremos iniciar um percurso para compreendermos todo o trajeto do pensamento político até os dias atuais. Aí vamos passar por filósofos bacanas, por diversos tipos de conceito, e por isso que eu digo, é um passeio, nós não aprofundaremos. Muito provavelmente eu vou estar lançando vídeos soltos, e aí vou estar convidando vocês a assistirem também sobre um filósofo específico. Aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar Marx, a gente vai trabalhar anarquistas como Proudhon, vamos trabalhar os contratualistas como Hobbes, e aí de forma mais aprofundada, vou no Leviatã de Hobbes, por exemplo, explicar o contexto de Hobbes, Maquiavel, por exemplo.
Você que é aluno do ensino médio que chegou aqui, eu vou tentar construir essa aula para todos os públicos, desde o doutorando até você que veio aqui para se preparar para o vestibular. Você que veio se preparar para o vestibular, fica comigo até o fim. Por quê? Porque poucos conteúdos caem tanto no Enem como os que a gente vai começar a estudar hoje. É impossível, quando você sentar na prova do Enem, você não encontrar diversas, eu não estou falando de uma, duas ou três, não, diversas questões sobre o que nós vamos discutir aqui. Platão, Aristóteles, aí depois Maquiavel. A ideia, Maquiavel nunca deixou de cair na prova do Enem. Ou cai ele, ou cai no texto dele, ou cai o pensamento político dele. Aí depois tem os contratualistas, os filósofos da modernidade, depois tem o iluminismo. O iluminismo nunca ficou de fora da prova do Enem. Só para vocês terem uma ideia. Vou brincar menos, logicamente, porque essa é uma aula muito objetiva. Nós vamos tentar ser o mais objetivo possível nesse curso. Mas eu espero que ao fim vocês estejam um pouquinho íntimos comigo, um pouquinho íntimos com a minha forma de dar aula. Vocês podem fazer perguntas, eu vou estar sempre acompanhando. Vou deixar à disposição de vocês também o meu WhatsApp, para quem quiser conversar comigo, mandar alguma dúvida, enfim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e vou estar aqui para, junto com vocês, iniciar esse passeio. Então vamos lá, vejam só. Primeiro, nós vamos tratar sobre o surgimento da política. Aqui já começa uma contradição. O homem é um animal político, como disse Aristóteles, e nós veremos daqui a pouco. Ora, a política já está na natureza do homem, segundo esse filósofo. Como assim a política foi construída? No meu livro, o qual eu acho que vocês já devem ter tido acesso, eu coloco dessa forma, o surgimento da política em um dos capítulos. E por que eu faço isso? Eu faço porque essa contradição é importante para nós compreendermos o pensamento político no Ocidente. Por quê? A política e a filosofia, elas nascem ou surgem juntas. Legal, antes da filosofia, antes da política na Grécia, tinha política? Tinha. Você tinha ali os egípcios, por exemplo, quando tinha o faraó, aquilo ali era uma organização política, certo? Ok, mas a reflexão sobre a política, o pensar a política, só entre os gregos, com o advento da filosofia. Nasce a filosofia e nasce essa ideia de política, esse conceito de política. Então ele tem sim um surgimento em um dado local, em uma dada civilização, e nós estamos falando da Grécia. Mais especificamente a gente vai falar um pouquinho da democracia grega, mas daqui a pouco. O que eu quero que vocês entendam é que não foi no estalar de dedos que, ora, apareceu política. Existia política antes. Existia política em outras civilizações, fora do Ocidente. Nas sociedades orientais, por exemplo, você tinha civilizações incríveis, como China, Índia, Japão, algumas tão avançadas ou até mais avançadas do que as civilizações ocidentais. E lá tinha política também. Tinha relação de poder, tinha governos, tinha líderes, tinha domínio de homem sobre homem, que são alguns dos conceitos que nós estudaremos nessa aula. Nas Américas, você também tem civilizações incríveis. Os incas, os maias, os astecas, a própria organização de diversas etnias dos povos nativos, né, que costumeiramente estamos chamando hoje de indígenas, as comunidades nativas, eles também têm uma organização social e, por assim dizer, também existia política. Mas é uma política totalmente aversa à perspectiva de política que nós iremos discutir nesse curso, que é uma política pensada a partir do logos. O que é logos? A razão, o conhecimento, o entendimento. E esse nasce na Grécia. Na Grécia surge a política ao passo que surge a filosofia. Elas quase que que são inerentes uma à outra. Elas surgem no mesmo momento. Agora, se você quer dizer que a política tem um determinado momento que ela surge, não, ela já existia. Só que a reflexão sobre a política, a busca por entender a melhor forma de se organizar coletivamente, de construir o bem coletivo, se dá na Grécia, quando começaram a pensar isso, através das polis, cidades e estados gregas. Falo daqui a pouco sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque para iniciar esse momento, é preciso compreendermos que o mundo que nós iremos falar aqui é o mundo europeu, em um primeiro momento.
E o Oriente? Ora, o Oriente influenciou e impactou pouco nas nossas vidas do ponto de vista político. Nós vivemos república, tal qual pensada pelos filósofos na modernidade. Nós vivemos a democracia, tal qual surgiu na Grécia, lógico que sofreu diversas alterações até os dias de hoje. O nosso código de leis é um código de leis baseado em Roma. Nós falamos o alfabeto, que é das sociedades, das civilizações da Europa. Os fenícios, depois os gregos aperfeiçoam a nossa escrita, enfim. A influência que sofremos é uma influência greco-romana, beleza? Na Grécia surge tudo isso. Aí rapidinho para vocês, o pai de Alexandre o Grande, Filipe II, conquista a Grécia, eram os macedônicos, conquistaram a Grécia. Ele morre e não deixa herdeiros. Aparece Alexandre o Grande, com uma cabeça extremamente diferente. Percebam, o pai dele chegou na Grécia e disse, pô, que civilização. Quem é o cara mais inteligente aí? É um tal de Aristóteles. Eles pegam esse cara que vai ser professor do meu filho. Alexandre o Grande tinha como professor nada mais nada menos do que Aristóteles. Por isso que ele fez tanto o quanto fez em vida. Alexandre começou a expandir o Império Macedônico e conquistou uma vastidão de terras e territórios. Por onde ele passava, ele fundava as Alexandrias. O que é que ele levava nessas Alexandrias? Dentre outras coisas, a tal da filosofia grega, a tal da política grega. Porque a política caminhava junto com a filosofia. Política enquanto, repito, refletir o bem coletivo, o bem comum, a melhor forma de organizar a sociedade. Isso é grego, ok? E é disso que nós iremos falar no percurso desse curso. Então vejamos, Alexandre morre, não deixa herdeiros, surge uma outra civilização grandiosa, acho que você já deve saber, os romanos. Galerinha de Enem, Grécia e Roma, uma questão de uma das duas pelo menos. Idade Antiga cai muito pouco, Idade Média cai muito pouco, Idade Moderna cai muitas questões. A gente vai chegar, acho que lá na quinta aula na Idade Moderna. Mas segura aí nessa aula porque pode lhe ajudar a entender um pouquinho de Grécia e de Roma. Roma tem 3 momentos de sua história. Roma monarquia, Roma república e Roma império. Beleza? Roma conquista quase que a Europa toda. E por onde Roma passa, Roma leva o quê? A tal da filosofia grega. O que convencionamos chamar de cultura greco-romana. Roma é tão louco, essa simbiose de Roma com Grécia, que Roma conquistou os gregos e ela assimilou a cultura grega, até a religiosidade grega. Os deuses gregos passaram também a serem deuses romanos, só que os romanos mudaram o nome. O que era Zeus se torna Júpiter, o que era Ártemis, Ártemis, deusa da fertilidade e da lua, se torna Luna em romano, Afrodite se torna Vênus, e por aí vai. Então vejam, eles assimilam a cultura grega, eles espalham a cultura grega por toda a Europa. Ora, professor, o que é que isso tem a ver com a gente, comigo? Para começar a entender política, nós temos que viajar um pouquinho na história. Com o advento da Idade Moderna, lembrem-se, para estudar filosofia ou qualquer disciplina da área de humanas, é primordial saber que a história, a nível didático, claro, mas para se dar aula, divide-se em 4 fases ou 5. Pré-história, aí vem a Idade Antiga, que é onde nós iremos começar o nosso percurso. Idade Média, é importante entender quem mandava na Idade Média, o poder político estava nas mãos da igreja, teve a ascensão do cristianismo, ok? Você tinha o Papa aí como grande figura de poder. Na Idade Moderna, você vai ter os reis, o poder absolutista. E na Idade Contemporânea, você vai ter a burguesia. Vamos para os modos de produção rapidinho. Na Idade Antiga, você tem o escravismo, uma civilização marcada por uma economia escravista. Basta lembrar de Grécia ou de Roma. Ambas são civilizações extremamente escravocratas. Não esquece isso para o Enem, viu, garotinho? Se você está aqui comigo, para a turma do mestrado e doutorado que já deve saber isso, calma que a gente vai chegar na discussão mais pesada. Então veja, tanto Grécia quanto Roma tinha como base econômica escravos. Idade Média,
sistema feudal, feudalismo, poder da igreja e sistema feudal. As pessoas viviam nos seus feudos. Isso vai ser importante para entendermos a política da Idade Média. Na Idade Moderna, os reis sobem ao poder e nós temos uma fase transitória do feudalismo para o capitalismo, que nós chamamos de mercantilismo. Depois dá uma olhada nesse termo, galera do vestibular, mercantilismo. Costuma cair, hora ou outra, no Enem. E na contemporaneidade, sobe a burguesia ao poder através das revoluções burguesas, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial, Revolução Inglesa. Essas, galera do Enem, nunca deixou de cair no Enem. Nunca. Sempre cai uma ou duas. Então é importante conhecer. Ah, professor, por que eu tenho que conhecer as revoluções burguesas? Ora bolas, porque elas impactaram em tudo que nós fazemos hoje, inclusive no pensamento político. Foi através da Revolução Burguesa que decapitaram os reis. Guilhotinou-se o rei, desculpa. E houve uma ascensão da classe de baixo, do terceiro estamento. Tinha o rei, a nobreza, a igreja e a plebe, que era todos, inclusive a burguesia. Burguesia, artesãos, camponeses, todos. E esse terceiro estado tomou o poder. Não dá tempo de dar aula aqui sobre a Revolução Francesa. Na Inglaterra, por exemplo, não houve um processo tão revolucionário como foi na França. Na Inglaterra houve um acordo entre a turma que queria tirar o rei e a nobreza. E aí se instituiu uma monarquia parlamentar. Então você tem a rainha lá, inclusive agora teve muitos debates, né, por conta das peripécias da família real. Por que tem rei lá? Porque existe o parlamento, quem manda politicamente é o parlamento, o primeiro-ministro, mas quem é chefe de Estado, quem representa a Inglaterra é a rainha. Beleza? Independência dos Estados Unidos nem precisa falar muito. É o primeiro momento que uma colônia consegue se libertar. Os Estados Unidos se liberta do domínio inglês. Por que eu estou falando isso? Para vocês compreenderem que, assim como na matemática você precisa saber somar, subtrair, dividir e multiplicar, nas ciências humanas tem obrigatoriamente que saber o que é a Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Quem está no poder em cada fase dessas e qual era o modo de produção. Escravismo, feudalismo, mercantilismo e capitalismo. Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. E o poder? Aqui, na Idade Antiga, tiveram várias formas de poder. Na Idade Média, igreja. Na Idade Moderna, os reis absolutistas. E na Idade Contemporânea, a burguesia sobe ao poder. Então, vem comigo agora para a gente mergulhar no pensamento político. Já sabendo disso, nós vamos primeiro discutir alguns conceitos, para depois adentrarmos nesse percurso, certo? Aí, só retomando um pouquinho, quando falamos do processo de grandes navegações, o que é que os europeus trouxeram para as Américas? Muita morte, dizimaram as civilizações indígenas, trouxeram negros como escravos e trouxeram a tal da cultura greco-romana. O que é que vem para cá? Vem o Código de Leis romano, nós vivemos segundo o Código de Leis de Roma, que se inicia lá. Vem a democracia grega, que se espalhou pelo mundo ocidental todo e ganhou o mundo oriental. Vem a tal da filosofia grega, vem a forma de pensar grega. Ou melhor, greco-romana, vem a cultura greco-romana. Vem o cristianismo, ou acha que de repente os brasileiros ou os nativos acordaram e eram cristãos. Não, o cristianismo também foi exportado. Foi esse processo de dominação dos europeus. Então, por que a gente não vai estudar os incas, os maias, os astecas? Eu adoraria. Inclusive, vou promover um curso futuro sobre a política entre os maias, os incas e os astecas. Mas aqui, agora, a gente vai sair da Grécia, ver como foi essa política na Europa, como ela chegou até as Américas e por que estamos como estamos. Ok? Espero que você tenha entendido isso. Se não, pode mandar pergunta. Bom, pessoal, vamos então iniciar esse nosso percurso pela arte de governar. Veja, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. A filosofia política caracteriza-se como a reflexão filosófica acerca da melhor maneira, percebam, viu? Reflexão. Essa reflexão é racional. Filosofia é usar a razão para pensar a realidade. Em dado momento, os gregos usaram esse logos, essa razão que surge na Grécia, para pensar a melhor forma de organizarmos nossa vida
coletivas. Surge aí a filosofia política, refletir a política, qual a melhor forma de nos organizarmos coletivamente. Isto é, nosso sistema econômico, nosso padrão de vida, familiar, nossas instituições políticas e suas práticas sociais. Tudo isso aqui, como veremos a seguir, é política. Política nasce, filosofia política, essa reflexão sobre política nasce no momento no qual os pensadores da Grécia disseram: qual é a melhor forma de governo? Qual é a melhor forma de nos governarmos? Qual é a melhor forma de encontrar o bem para todos, o bem comum ou o bem coletivo? Ok? Nasce assim a filosofia política. Logo, o termo política designa aquilo que é público. Porque lembre-se, na Grécia, a filosofia era discutida nas praças públicas e a política também. As ágoras, surge na Grécia esse ideal democrático, e nós veremos quando estudarmos a política na antiguidade, então não vou antecipar, aguardem para a próxima aula. Nós vamos compreender que os gregos discutiam em praça pública, refletiam sobre o bem da sociedade em praça pública. Por quê? Os gregos viviam uma organização bem distinta das outras civilizações. Eles viviam em polis, que são cidades autônomas umas das outras. Mas é como se fosse um país hoje. Pensemos na Europa ali, você tem Itália, França, Inglaterra, mais ou menos era como se fosse a Grande Grécia, e você tinha várias cidades-estados autônomas, mas todos se reconheciam como gregos, sobretudo porque falavam a mesma língua e tinham costumes parecidos. Mas uma dica que eu vou colocar para os mestrandos, para os doutorandos que estão aqui: uma das características mais fortes de uma civilização, de um povo, é a língua. Beleza? Então falavam todos os gregos, eram todos da mesma língua, se uniam contra invasores externos, mas cada cidade era autônoma uma da outra. Duas maiores cidades-estados da Grécia, Esparta e Atenas. Galera que vai fazer o vestibular, muito massa, viu? Esparta lembra da galera guerreira, matando um matando o outro, lembra da galera que cuida mais do músculo. Falou em Atenas, lembra da filosofia, da intelectualidade e da política. Beleza? Vamos lá continuar na nossa aula. Olha sempre a palavra refletir. Política, então, que surge na Grécia é o quê? Refletir sobre política, o que nós chamamos de filosofia política, é a condição essencial para a humanidade se compreender. Porque lembre, pensar o bem comum, e sobretudo na polis, não é só pensar no governo, no Estado, é pensar inclusive as organizações das famílias, qual é a melhor forma de se viver, inclusive a própria virtude humana. Tudo isso estava dentro do debate do bem coletivo, do bem comum, que hoje em dia está cada vez mais escasso, mas a gente vai ter como discutir isso. A filosofia política originaram-se no mesmo período, já falei muito sobre isso, política enquanto reflexão do bem comum, das relações de poder. Cuidado com isso, porque pode ter gente que diga assim: oxe, desde quando a política surgiu do nada? A política já nasce com o indivíduo. Ora, eu não vou nem fazer esse debate, porque de fato tem muita propriedade, é plausível esse argumento, tanto que eu já dei aqui. Falei da China, da Índia, do Japão, nas sociedades orientais, usei os incas, os maias e os astecas, ok. Mas eu falo de política enquanto reflexão do bem comum, enquanto pensar o bem coletivo. Quem fez isso foram os gregos, e é esse germe da política, essa semente que surge, que vai desenrolar todo o nosso curso até chegar nos dias de hoje, os desafios da democracia no século XXI. Espero que você fique até o final do nosso curso. Bom, isso aqui eu não vou nem aumentar, acho que vai dar para ler aí. Um grande nome que pensou política, a gente vai estudar ele na filosofia política da antiguidade, assim como Platão. Platão criou o livro A República, Aristóteles criou o livro A Política. Aristóteles diz assim: o homem é um animal político. Tá aqui o nosso querido Aristóteles. O homem é um animal político. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a política já está em nós. A própria condição humana é inerente, não se separa da política. Porque em tudo tem política,
do convívio social. A sociedade é, por natureza, política. O homem é, por natureza, um animal político. Vocês vão escutar muito isso e a gente vai estar dando muitos exemplos do que Aristóteles falou aqui, porque mais à frente a gente vai ver aquela turma que diz assim: ah, eu odeio política. Se você é desse, diz: ah, eu odeio política, não sei o que é que eu estou fazendo aqui, espera até o fim, que provavelmente pode ser que você mude essa sua concepção. Eu quero finalizar esse tópico lendo esse trechinho aqui com vocês e vamos refletir sobre isso. Olha, um questionamento de imediato sobre a filosofia política. Lembrando, filosofia política é refletir o bem comum, refletir o bem coletivo. É se os princípios que os filósofos estabeleceram podem ser tomados como válidos universalmente, ou se esses princípios podem ser compreendidos como expressão, pressupostos e valores da comunidade social política em particular. Assim, a reflexão filosófica sobre política deve dizer algo sobre a natureza do ser humano. Lembra de Aristóteles, o homem é um animal político. A política está inerente à nossa natureza. Sobre suas necessidades, suas capacidades e se estão sendo egoístas ou altruístas. E etc. É só para dar exemplo. Por quê? Quando a gente fala no nascimento da política, no surgimento da política, e aí reforço, porque geralmente isso tem problema, é dessa política de refletir o bem comum. Está se refletindo não só o coletivo, está se refletindo também o indivíduo. A ideia de virtude, como por exemplo, se o indivíduo é egoísta ou altruísta, qual é a melhor forma de se conviver em sociedade? Ou, para os gregos, qual é a melhor forma de se organizar a polis para o bem comum, para o bem coletivo, ok? Vamos passar para o próximo tópico. E esse aí é legal, deixa eu só voltar aqui, que é poder e política. Esse conceito de poder nos é muito caro. Fica atento, porque isso aqui a gente vai passar por três grandíssimos filósofos, 4 na verdade, me perdoe, Russell, Foucault, Marx e Engels. Extremamente importantes. Esse conceito de poder vai fazer com que você possa, a partir dessa primeira aula, compreender as disputas de poder que ocorreram na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e hoje na Idade Contemporânea. Então vamos lá, política e poder. Primeiro tem essa definição aqui, que no meu livro, espero que vocês já estejam com o livro inclusive em mãos, ou no e-book aí, não sei se você baixou, está com livro. Se não está com livro impresso, vai lá comprar, corre lá e compra. É bacana ter ele impresso, mas no e-book também é legal. Esse é um conceito de poder que eu coloquei no livro para iniciar esse debate. O que é que eu entendo por poder? Professor Hugo, para o professor Hugo, poder é a capacidade ou possibilidade de agir e ou de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. Esse poder, no meu entendimento, não necessariamente está ligado ao uso da força. O poder é fazer com que as pessoas passem a agir como você quer que elas ajam. É o domínio que você tem sobre outras pessoas. Então, essa noção de poder e política ela é muito ampliada. Porque aí se percebe a política dentro da família, a política dentro de uma escola, a política num time de futebol, a política nos espaços de trabalho, nos espaços empresariais. Não só é a política partidária, que também é uma importante forma de política, a partidária ou a política de Estado. Porque se nós não participamos dela, nem como indivíduos que votam, por exemplo, que elegem seus representantes, nós dizemos para eles que eles podem fazer o que bem entender, porque nós não estamos nem aí, podem mandar em mim como vocês quiserem, porque é eles que criam as leis. Compreendem? Então política é um jogo de poder. E a definição de poder, para mim, mais acertada, que eu queria dividir com você é essa. Quando se tem a capacidade ou possibilidade de agir, de produzindo efeitos desejados sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Essa é minha ideia
de poder. Eu espero que vocês desenvolvam no livro, mas vamos falar de uma turma que foi além de mim e discutiu mais profundamente a ideia de poder. O primeiro deles é esse camarada aqui, vamos dar uma olhadinha nele aqui, o Russell. Vamos já. Segundo Russell, deixa eu ampliar aqui, o poder é o conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados, como, por exemplo, o domínio da humanidade sobre a natureza e, sobretudo, o domínio de alguns seres humanos sobre outros seres humanos. Percebam que para Russell o poder não se dá só de uma pessoa para com outra, de seres humanos para com outros seres humanos. O poder que nós temos em relação à natureza também é uma forma de poder a qual ele dá relevo, a qual ele enfatiza o poder que nós temos sobre a natureza. É quase o que eu escrevi anteriormente. Primeiro eu preciso avisar para vocês que na filosofia ninguém cria nada do acaso. É um processo de muita leitura e aperfeiçoamento das leituras anteriores, discutindo outros filósofos. Aqui não é poesia, nem literatura, nem matemática, nem as ciências exatas. Nós partimos sempre de alguém que já produziu até determinado local e nós continuamos. Aquele conceito de poder que eu dei é mais ou menos para vocês terem uma ideia do que é poder, mesmo para além do Russell, do Foucault, do Marx, do Engels ou de qualquer outro, ok? Mas é muito parecido. A grande diferença é que ele fala aqui do poder também sobre a natureza. Mas o poder para ele não deixa de ser meios para se alcançar os efeitos desejados. Só que para Russell esse poder se dá através da força, que não necessariamente precisa ser a força física, ok? Muito cuidado, porque o nosso cérebro está predisposto, quando fala força, já pensar em agressão, em força física, tem que fazer. A força pode ser feita de outras formas, mas que a ferramenta de exercício de poder, segundo Russell, é a força. Vejamos o que Russell diz. Olha, só colocar aqui rapidinho, que eu coloco o autor e coloco o livro. No livro de vocês, cujo qual eu sou autor, lá nas referências, tem lá o nome do livro do Russell. Aqui eu vou adiantar para vocês. O Poder, uma nova análise social. Bacana o livro, leiam se puder. Leiam um livro de cabeceira. Cara, o Russell é muito bacana de ler. E ele faz uma discussão bem aprofundada sobre a ideia de poder. Ele vai muito mais profundo do que eu estou colocando aqui, mas para a gente aqui isso nos basta. Essa ideia de poder dele. Continuemos. Vejam só o que Russell fala. Deixa eu ampliar. Ainda no livro Poder, né, essa nova análise social, ele afirma que o poder pode se manifestar mediante o uso da força, que eu já falei, de recompensas e castigos, e influência sobre a opinião, que inclui a oportunidade de criar hábitos desejados nos outros. Qualquer dessas formas não deveria ser estudada isoladamente, sendo mais apropriado entender que o poder transita de uma forma para outra. Assim, a riqueza pode decorrer do poder militar ou da influência sobre a opinião, bem como essas formas de poder podem resultar da riqueza. O poder em Russell, ele é fluido. É quase que o Russell, e daqui a pouco a gente vai ver o Foucault, entendem o poder de diversas formas. O poder não é algo estático, não é aquilo ali. O poder tem diversas formas de poder. Desde que, compreenda-se em Russell, esse poder não é só de um humano para outro humano, ser humanos para ser humanos, pode ser ser humanos para a natureza, e ele é exercido por meio da força, ou também usando o sistema de recompensas e castigos. Aqui o exemplo muito claro é o poder que a mãe tem sobre os filhos. O poder de uma mãe sobre o filho não deixa de ser um mecanismo de poder, por isso, ali nas famílias tem uma relação política. Se discute nas famílias, por exemplo, qual é o bem viver da família, qual é a ideia de virtude, como organizar a família coletivamente. Isso é política, para você que odeia política. Política não só é feita do Estado. Mas o que eu quero colocar com o exemplo da família é, a partir de Russell, o entendimento de que esse poder exercido pela mãe, por exemplo, decorre de um processo de castigo, de recompensas e castigos, ou influência sobre a opinião da criança. A mãe tem um poder que não necessariamente é um poder negativo. O que eu quero que vocês percebam é que o poder não só é aquela opressão, não. O poder, eu tenho um poder. O poder pode ser algo bem positivo no Russell. No Foucault, que a gente verá daqui a pouco, também. Quando a mãe exerce poder sobre o filho,
ela exerce um poder buscando o melhor para o seu filho. Na maior parte das vezes, claro que a gente está tratando de ciências humanas, para toda regra aqui nós temos diversas exceções, mas no conjunto da obra, a mãe educa, exerce poder para o benefício da criança ou do seu filho. Isso é um exemplo nato de poder sendo exercido, seja através das recompensas e castigos, seja pelo uso da força, seja influenciando a opinião de forma positiva. Agora, é claro, segundo Russell, o poder também pode ser muito negativo do ponto de vista do domínio de uns sobre outros e mesmo do nosso domínio sobre a natureza. Ok? Vamos voltar para a nossa ideia de poder e agora a gente vai ver esse carinha aqui careca, Foucault. É coqueluche esse cara na Europa e aqui no Brasil. Quase toda dissertação de mestrado e de doutorado tem alguma citação desse cara, das ciências humanas. Tem algumas outras áreas das ciências que também estão usando muito Foucault. Foucault tem 2 livros incríveis, Vigiar e Punir e Microfísica do Poder. Para o Foucault, o poder não é macro, o poder é micro. Erra quando nós queremos olhar o poder para cima, quando o poder está embaixo. O exemplo da mãe é uma forma de poder. O domínio de um médico sobre o seu paciente é outra forma de poder. No Vigiar e Punir, por exemplo, o Foucault, ele vai desde a antiguidade até os dias atuais. Antes de ler Foucault, antes de eu abrir a aba do Foucault, deixa eu dizer para vocês, por exemplo, só o poder sobre o corpo, na teoria de Foucault, que é bacana, Vigiar e Punir. Quando eu comecei a ler Vigiar e Punir, cara, eu fiquei assustadíssimo nos primeiros capítulos, porque assim, é de uma selvageria. Por que hoje não se pune o corpo? Por que hoje a gente aprisiona as pessoas? A gente aprisiona ao invés de punir o corpo. Vamos da Idade Média para adiante. Não vou nem falar da Idade Antiga para não demorar muito no exemplo. Mas na Idade Média, o poder exercido pela igreja. Na Idade Média, quando você queria fazer exercício de poder, você punia o corpo. Até a pessoa reconhecer que errou e salvar a alma. Ela ia morrer. Então, quando ela dizia eu errei, salvou a alma. Então o objetivo era proteger a alma, mas você punia o corpo publicamente. Tem diversas ferramentas que vocês podem encontrar muito facilzinho na internet, que são ferramentas de tortura da Idade Média. E basta lembrar da Inquisição. Quantos não foram assassinados, queimados vivos pela igreja naquela época? Uma forma de exercício de poder através da força. Aí durante muito tempo só se olhou esse poder macro, mas o poder não só estava aí no macro, o poder está no micro, nas micro-relações sociais, nas micro-formas de se lidar com os outros, comigo mesmo, com a minha psique, com a minha família, com quem está do meu lado, até no meu jeito de vestir. Hoje eu estou bem aperfeiçoado aqui para vocês, depois eu vou relaxar um pouco mais nas outras aulas. Mas por quê? Porque também é uma forma de demonstração de poder. Eu nem pretendia dar esse exemplo aqui, mas estou sendo muito franco com vocês. Isso é poder segundo Foucault. Poder é fluido também, como em Russell, e o poder é micro, ele não é macro. Erra-se quando se olha para o poder só na mega estrutura. O poder é micro e ele se apresenta de diversas formas. E para Foucault o poder pode ser bom ou ruim. Aí continuemos no exemplo. Punir o corpo para salvar a alma. Quando foi na Idade Moderna, mesma coisa. Punir o corpo, assistam os filmes ou leiam, enfim, um musical, Os Miseráveis. Belíssimo. Acha fácil hoje, acho que tem Netflix, assistam Os Miseráveis. Vocês vão entender bem o que é punição no corpo na modernidade, quando nós tínhamos os reis no poder, Estado absolutista, reis com poderes absolutos. Para que punir o corpo, então? Você tinha a punição ao corpo, também de forma pública, para que servisse de exemplo, para que os outros não fizessem. Você tinha a figura do carrasco. O que era o carrasco senão o aplicador do poder? Do poder real. Porque quando eu cometo um crime de roubar um pão, por exemplo, como lá no filme Os Miseráveis, assista, é bacana, que é aquele ator que fez o Wolverine. Eu não sei o nome, me perdoem, mas assista, muito bacana o filme. O filme, inclusive, relata o processo das revoluções burguesas. Então, se você roubou algo porque você estava com a família faminta, não estou defendendo aqui o roubo e etc., mas estou dando um exemplo. E fosse pego, você ia provavelmente morrer ou ter a mão decapitada, cortada, né? Decapitada não, que seria, me perdoe, teria a mão cortada, né? Por quê? Porque tinha que punir o corpo como forma
de demonstrar para os outros que o poder é do rei. E um crime cometido não era um crime cometido contra a sociedade, era um crime cometido contra o próprio rei. Você pecou para com o rei. Beleza? Chegamos no capitalismo, ok? Por que hoje nós não punimos mais o corpo, as pessoas em praças públicas? Pelo menos não na maior parte dos países civilizados, ou ditos civilizados. Porque tem países como o Brasil que parece que está retrocedendo. São diversos relatos de bota o ladrão de galinha no tronco e bate nele, joga pedra até a morte. E tem gente que vibra com isso. Que legal! Nós estamos percorrendo o processo contrário do que aconteceu na maior parte dos países civilizados do mundo da Europa. A Europa como exemplo aqui, porque tem outros exemplos ruins da Europa, mas nesse caso é um exemplo positivo. A Europa passou por tudo isso. E por que ela deixou de punir o corpo? Porque de repente surgiu os direitos humanos com a ascensão da burguesia. Os direitos humanos são frutos, a Carta de Direitos Humanos é fruto da Revolução Burguesa. Por que com as revoluções burguesas, quando os reis são tirados de poder, por que não se continuou punindo o corpo? Porque não deu certo. Sabe por quê? Porque o Foucault diz assim, onde tem poder, gravem isso é bacana do Foucault, para a tua vida. Onde tem exercício do poder, tem resistência. Quanto mais punir o corpo, muitos que estavam olhando lá, mata, mata. Outros tantos se organizavam para resistir. Tanto é que houve as revoluções. O que é que os franceses fizeram? Porque a burguesia não subiu ao poder com flores, foi com muito sangue. O processo de revolução burguesa foi com muitas guerras, muito sangue. Foi decapitando, guilhotinando a nobreza. Isso para dar exemplo da França. Nos Estados Unidos não foi diferente. Por isso que é uma sociedade tão apegada à arma, porque no seu DNA histórico foi revolucionário. Foi expulsando os seus colonizadores ingleses de suas terras. Então veja, e por que essa turma deixou de punir o corpo? Porque quando eu puni o corpo em praça pública, eu gerava resistência. Quanto mais exercício de poder, mais forte será a resistência, disse Foucault. E eu creio nisso piamente pelos exemplos históricos que eu vi até aqui. Exercício de poder. Qual é a resposta? Resistência. Então se eu ficar punindo o cara, aí pronto, a gente está punindo esses bandidinhos assim. A gente vai criar uma resistência muito maior deles. Porque quando eles forem roubar, eles vão estar tão sanguinários. Já fazem isso alguns, logicamente, não sou ingênuo aqui, mas vão estar a tal ponto que a tua vida também não vale nada. Se a vida dele pode ser colocada num poste porque ele roubou um celular, ou seja, a vida dele vale menos do que um celular, a tua também vai valer menos do que um celular. Quando ele for te assaltar, o assalto vai ser bem diferente. A bandidagem também tem a resistência dela. Não estou aqui defendendo, só estou dizendo que onde tem exercício de poder, tem resistência. Então o capitalismo foi inteligente. Ao invés de punir exemplarmente, ele disse, você errou contra a sociedade. Veja, a maior parte dos países capitalistas protege o quê? O bem privado, que é próprio da idade contemporânea, do mundo capitalista. Então a defesa da maioria das vezes do Estado é a defesa da propriedade, não é nem da vida. Então, professor, por que não pune? Porque se punir gera resistência. Então o que é que ele faz? Ele não diz que o crime foi contra a propriedade. Ele diz que o crime foi contra a sociedade. Coloca o indivíduo que errou, que saiu da ordem, contra a própria sociedade. Porque, olha, você errou contra a sociedade. O que é que eu faço com você agora? Retiro de você a sua liberdade. Tolho o indivíduo da sua liberdade. Entende? Não puno mais o corpo. Todos os países civilizados capitalistas fizeram isso. Eu considero isso uma parte boa, mas não é a melhor. E aí a gente poderia discutir horas aqui sobre a população carcerária no Brasil e no mundo, que é um tema muito delicado, mas não vou debater agora. Vou dizer que o capitalismo criou outros controles para deixar o indivíduo dócil, segundo Foucault. Foucault disse que o poder serve para docilizar os indivíduos, para aceitarem o poder, para aceitar a dominação. À medida que você se revolta contra essa docilidade, você provavelmente vai sofrer punições. Mas o Foucault também fala de poder bom, viu? Espero que até tenha dado para entender. Como é que eu deixo os indivíduos dóceis? Aí o Foucault tem outro livro chamado A Microfísica do Poder,
que ele diz que o poder é micro, o poder é exercido de várias formas. Um médico, por exemplo, ao exercer, veja, o que é um médico? Se você faz medicina, bem-vindo, geralmente é assim. O que é um médico atrás do seu birô? Ele é um Deus. A maioria não quer nem explicar para que você vai tomar o remédio. Eu sou um cara formado, tenho um doutorado, cursei filosofia, viajado, sei ler uma bula de remédio. Mas o médico não quer dialogar comigo, não. Beleza, eu não sou especialista. E inclusive eu digo, na maioria das doenças procura um especialista. Tem depressão, procura um especialista. Não tome remédio louco, não. Mas veja, nós ficamos na dependência de um poder. Ora, esse poder é exercido de forma positiva, quando o médico que tem mais capacidade do que você estuda o seu caso e lhe assiste, e ora é negativa. É uma forma de docilidade. O hospício, o que é o hospício? O que é a loucura, por exemplo? A ideia do hospício é de controle social. Então o Foucault vai falar dos hospitais, dos hospícios. O Foucault vai mergulhar no poder micro e vai dizer que o poder não é macro, o poder é micro. Vamos ver o Foucault? Parar de conversa e vamos ver o Foucault. Olha o que o Foucault fala. Segundo Foucault, deixa eu ver se amplia mais. Amplia. Segundo Foucault, o poder não, eu tenho negrito, não está localizado em uma instituição, ele não é macro. O poder não é o Estado só. Como muitos insistem ainda no século XXI de achar que o poder é o Estado. Basta derrotarmos o Estado, basta pegarmos o Estado para os trabalhadores que está resolvido. Não, porque o poder é micro. Por exemplo, basta um passeio na psicanálise, desde a mais básica, a psicanálise freudiana. Freud é um gênio. É até um pecado eu dizer desde a mais básica, porque foi um dos primeiros. Até a lacaniana. Aqui no livro de vocês eu coloquei um psicanalista chamado Lebrun, falando sobre a ideia de poder. O poder não só está nas instituições, ele está nos indivíduos, ele é fluido, ele está nas relações. Russell disse isso, Foucault também. Veja, não está nas instituições. O poder, segundo Foucault, não está somente nas instituições. E muito menos é algo que pode ser concebido mediante contratos jurídicos ou políticos. Essa parte eu discordo um pouquinho de Foucault, mas aqui eu tenho que apresentar o ponto de vista dele. Para ele, Foucault, o poder reprime, mas também produz efeitos de saber e verdade. O poder para Foucault ele pode ser tão ruim quanto ele pode ser bom. É fluido, o poder é micro, ele está nas relações sociais, mas ele pode ser por bem, aquele exemplo que eu dei da mãe. Um exemplo de um professor. O professor é exercício de poder. Quando o professor entra na sala, o professor está falando, todo mundo calado, ele está em pé, ele avalia os alunos, isso é exercício de poder, mas isso não é um poder positivo, ou melhor, também não pode ser considerado um poder positivo. A gente pode aqui esticar a corda e discutir um pouco, e o professor, por exemplo, também tem um poder negativo, porque as crianças ficam enclausuradas na sala, porque ele é o detentor do conhecimento e não deveria ser assim. Lógico, há espaço para esse debate e ele é plausível, gosto também dele. Mas eu vou focar agora no poder do professor como um poder positivo, que é aquele poder capaz de educar o aluno, ensinar ele, fazê-lo estudar, avaliá-lo, enfim, pressioná-lo. Um exemplo de poder positivo. Beleza? A parte que eu disse que eu discordava do Foucault é que ele disse que o poder não pode ser concedido mediante contratos jurídicos. Na minha concepção, pode sim. Não somente, mas pode. Tem lideranças que não são líderes, tem gente que não tem poder, mas, por exemplo, passou num concurso para juiz, na hora, no seu tribunal, ele é o poder, e o poder foi um poder conferido por uma instituição. Nesse ponto eu discordo um pouquinho do Foucault, mas o que vale aqui é Foucault, e lógico, Foucault não para por aí, eu estou fazendo um recorte dele, e é difícil discordar de um filósofo, sociólogo tão grande dele, como ele, a partir de um recorte. Mas só para dar a minha opinião sobre esse slide aqui. Continuemos. Deixa eu dar uma... Olha, essa aqui é uma fala do próprio Foucault. Vamos ver o que é que Foucault nos diz. Lembrando, viu, todos os autores você encontra lá nas referências do seu livro, o livro que eu escrevi. Trata-se de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações. Captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício. Porque o poder não só é institucional,
O poder é micro, o poder da mãe sobre o filho, do professor sobre o aluno. O poder do professor sobre o aluno não é um exemplo de poder institucionalizado, mas a gente pode pensar vários poderes que não são de um amante para com uma mulher ou com um homem, de um amante para com uma mulher ou para com um homem, de um indivíduo para com um indivíduo. É exercício de poder e não é um poder institucionalizado. Beleza? Vamos continuar. Agora a gente vem para dois autores que discutiram muito poder. Deixa eu voltar a foto deles. Marx e Engels. Eu vou botar lá que são dois para verem melhor. Marx e Engels. Marx e Engels escreveram um livro fantástico que eu acho que todo mundo, mesmo para criticar o Marx, é importante lê-lo. É um livrinho fininho. Por quê? Porque mudou o curso da história. Para alguns para o bem, para outros para o mal. Eu não vou nem tecer minha opinião aqui. Mas que o Marx é genial, você não pode discordar. Revolução Russa, por exemplo, que mudou o panorama mundial, se dá por conta do escrito desses dois, Marx e Engels. Então o Manifesto Comunista é obrigatório ser lido. Livro curtinho. Leia o que o Marx tem a falar lá. Tem que ler. Não só a Revolução Russa. Professor, quero saber de Revolução Russa? Não diga isso não. Revolução Russa influencia diretamente no Brasil. Revolução Russa influencia na Revolução Cubana. Aqui na América Latina cria-se diversos partidos comunistas. Quando se tem a ditadura militar em 1964, se dá um golpe justamente para que, segundo eles, que é uma grande farsa, para que os comunistas não subissem ao poder. Então veja, um evento que aconteceu lá na Rússia, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai entre 1914 até 1918. Enquanto está rolando a Primeira Guerra Mundial, a Rússia sai da guerra e faz uma revolução. E isso deu um efeito cascata. Por exemplo, a ditadura militar no Brasil, só para dar um único exemplo, eu podia dar outros. Quer melhor? Vamos para o mundo. O mundo ficou dividido em dois blocos pós Segunda Guerra Mundial. Lá na frente, a Primeira Guerra vai de 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Quando os aliados ganham do eixo, os aliados Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia. O eixo Tóquio, Berlim e Roma. Japão, Alemanha e Itália, onde tinha os regimes totalitários que a gente vai estudar na última aula. Foram derrotados pelos aliados que representavam a democracia, seja a democracia burguesa, seja a democracia socialista. Veio tanto o bloco capitalista, Estados Unidos, Inglaterra e França, sobretudo, os principais, e o bloco soviético, a União Soviética, destruíram o totalitarismo. Nesse momento eles lutaram juntos. E depois o mundo ficou dividido, numa disputa entre socialistas e capitalistas. Ora, Marx não é importante? Você está maluco? A corrida espacial, a corrida armamentista, a crise dos mísseis em Cuba, tudo isso começa, eu vou ser ousado dizer isso, a partir de um livrinho desse tamanho chamado Manifesto Comunista. Então leia, é rápido. Mesmo que você não goste de Marx, eu não leio só o que eu gosto não. Leia, aprenda. Mas vamos olhar, vamos ver um pouquinho do Marx e do Engels. Aí sim, o livro teórico dos dois, que os dois escreveram, é o Manifesto Comunista. Mas aí você vai ter o Capital do Marx. Pessoalmente nunca li, espero um dia lê-lo. Mas já li Ideologia Alemã, que é outro livro muito bacana do Marx. Quem é muito tarado no Marx, tem muita coisa do Marx. O Marx escreveu demais, o Engels também. Do Engels tem um livro bacana, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Mas muito bacana. Para você que é mulher, por exemplo, é lá que ele apresenta como começou o processo de dominação sobre a mulher, o patriarcalismo. É muito legal. Eu já indico outro livro de um professor meu, Sérgio Lessa. O nome do livro é O Fim da Família Monogâmica. Não necessariamente que eu concorde com ele, pessoal, mas o livro é muito bacana de se ler. Eu li 2 vezes, adorei. Ele faz uma releitura do Engels e vai um pouquinho mais à frente. Beleza? Então vamos ler aqui e compreender um pouquinho do Marx e Engels. Veja,
O poder político, sendo a política uma atividade da natureza humana, pertence à categoria do poder do indivíduo sobre outro indivíduo. No caso do poder político, não se trata do poder dos seres humanos sobre a natureza. Percebam que aqui Marx e Engels já discordam, por exemplo, lá de Russell, mas em relação ao poder político. Eles estão falando mais especificamente do poder político. Daí a gente vai estudar um pouquinho a mais eles do que os outros, porque eles falam especificamente de uma forma de poder que é a que nos interessa para o decorrer do curso, que é o poder político. Segundo Marx e Engels, olha o que eles falam, vou estar entre aspas. Indicação dele, do livro, está na referência bibliográfica de vocês. Veja só, o poder político, propriamente dito, é o poder de uma classe para a opressão de outra. O que é o poder político em Marx e Engels? É o domínio de uma classe sobre outra. Daí, eles defenderem a luta de classes. É muito comum você ouvir, por exemplo, a turma mais à esquerda dizer assim: paz entre nós, guerra entre as classes. Porque eles defendem um mundo que não existe classes, ou seja, não existe domínio de uma classe sobre outra. Para Marx e Engels, o poder ele perpassa pela história. Na Idade Média, por exemplo, você tem... Eu estou indo da Idade Média para cá para não ficar muito longo falando da Idade Antiga, que eu teria que dar vários exemplos. Mas na Idade Média, por exemplo, você tem o poder da igreja, né? Você tem o clero, você tem os nobres, você tem a igreja, a nobreza e a plebe ali, né? Que eram os servos. Você tem os senhores feudais e os servos, do ponto de vista econômico. Então você tem uma classe que tem o poder sobre a outra. Uma classe que vivia do trabalho de outra classe. Na Idade Moderna não vai ser diferente. A igreja perde um pouco o poder, nós temos os estados absolutistas, mas nós temos a nobreza e a plebe. Se você na Idade Média tem os senhores feudais e os servos, lembrando que a igreja está acima de todos eles, na Idade Moderna você tem a nobreza e a plebe. E a plebe estão todos, inclusive a burguesia, que eu falei anteriormente, que fez uma revolução, ou fez revoluções, e tirou a nobreza do poder em diversos países do mundo. Na Idade Contemporânea não foi diferente. Você pega a Revolução Francesa para estudar, por exemplo, você vai ver que no primeiro momento da Revolução, Robespierre, grande líder da Revolução Francesa, os jacobinos, vai ter uma visão diferente da Revolução. Vai querer propor igualdade, sai guilhotinando a turma. E aí os seus adversários políticos aproveitam disso, inclusive, ou ganharam mais poder político do que ele. Eu não vou fazer essa análise agora, porque eu não tenho tempo de me estender nela aqui, nessa aula, né? Só ia desvirtuar um pouco, mas eu adoraria fazer, então eu vou resumir da seguinte forma. O Robespierre tem uma perspectiva já naquela época, por exemplo, de assistência previdenciária. Aposentadoria, por exemplo, já naquela época se falava, olha como, isso eu estou falando na Idade Moderna. Mas só que os girondinos tomaram o poder, fizeram uma contra-revolução e a burguesia subiu ao poder na França. E não só na França, nos Estados Unidos quem ficou no poder depois que expulsaram os ingleses foi a turma que tinha o capital, que tinha recursos. Era a burguesia nascente daquele momento. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, quem ficou com o poder no parlamento, quando tirou-se o poder da rainha, ou melhor, o poder da monarquia, não foi a plebe camponesa, artesãos, comerciantes. Foi a alta burguesia que estava ascendendo socialmente naquele momento, ou seja, a detentora do capital. E hoje, então, segundo Marx e Engels, o que nós temos é o domínio de uma classe sobre outra, que agora mudou o nome. O dono do capital, que nós chamaremos de burguesia, aqueles que têm o capital, que não trabalham, que exploram a força de trabalho do proletário. Eu vou dar uma dica aqui para vocês muito importante. E aí, longe de tecer opinião agora sobre o Marx, o Engels, etc. É o seguinte, tem que entender que quando fala-se em trabalhador e em proletário, que a turma tem uma dificuldade imensa de entender isso. Quando Marx fala de trabalhador, é todo aquele que vive da sua força de trabalho. Vou dar um exemplo aí, você pode ser um professor universitário, no meu caso, professor do Instituto Federal, ou um médico, sei lá, bem sucedido, ou ter uma padaria que vende muito bem. A padaria, eu vou tirar esse exemplo, vou botar para um profissional. Ou um advogado, sei lá, tem muitas profissões que se ganham muito bem. Mas se você vive exclusivamente da sua força de trabalho, você continua sendo proletário.
Mesmo que você tenha 2 carros, 4 casas e etc. Ainda assim é proletário. Você não vive da exploração da força de trabalho dos outros. Você não está na classe burguesa. Tem gente assim que é pobre e diz, eu sou burguês. Me dá uma pena. Burguês é o dono do capital. Você tem capital? Se tem, é burguês. Se você vive da sua força de trabalho, você é proletário. Agora, dentro do proletariado, no capitalismo de hoje, nós temos diversas. Você tem classe A, B, C, D, E. Você tem diversas. Tem quem está abaixo da linha da miséria, mas todos em uma mesma categoria. Aqueles que vendem força de trabalho, ou seja, trabalhadores. Olha, a grosso modo, guardada as devidas proporções do que eu vou dar como exemplo agora. O Neymar é burguês ou proletário? Proletário. Ele tem que treinar toda semana, tem que jogar, tem que fazer os gols, sofre pressão da torcida, sofre pressão do dirigente do time que comprou ele. Mas ele é rico demais. Ok, mas ele ainda vive da força de trabalho dele. Guardadas as devidas proporções, mesmo ele sendo mega, acho que multimilionário, eu acho, no caso do Neymar, ainda assim ele é um exemplo de proletário, de trabalhador. Só que, logicamente, quem está numa situação melhor como a do Neymar, nem como a do Neymar, alguns médicos ou mesmo professores universitários, não se identifica como trabalhador, não. Ele já se acha burguês. Porque ele anda num carro bom, dividido em 60 vezes, porque ele tem casas boas, com piscina dividida em não sei quantas vezes, se acha burguês. Não é, porque ele vive da força de trabalho dele. A burguesia faz uma coisa que o Marx chama de mais-valia. Você é aluno do vestibular. Já caiu pelo menos 3 vezes no vestibular a mais-valia. É simples de entender o que é a mais-valia. Ora, eu sou burguês, eu sou o dono do capital. Invisto meu capital em maquinário e preciso de pessoas que trabalhem nessas máquinas. Eu estou dando um exemplo de indústria de máquina, mas podem ter vários outros exemplos. E quem é que gera a minha riqueza? Os trabalhadores. Com quem fica a maior parte da riqueza? Comigo, que não estou trabalhando, que não trabalho, mas que sou dono do capital, que faço o capital crescer através da força de trabalho do outro. Esse lucro que o capitalista ou o burguês tem sobre o trabalho do outro chama-se mais-valia. É ganhar a partir da força de trabalho do outro. Por isso que há muitos que defendem... pessoas, qual é a saída? Só socialismo? Não necessariamente. Tem muitos que defendem os sistemas de cooperativa, onde não tem dono, o dinheiro da empresa é dividido e repartido entre todos, onde existe sim bonificação para quem trabalha mais, para quem é mais, enfim, existem bonificações a mais, mas não tão absurda ao ponto do cara ser detentor de todo o capital. Beleza? Tem um cara chamado Thomas Piketty, ou Piketty. Ele se auto-intitula capitalista. A gente vai discutir isso na última aula. Quando a gente discute conceitos como liberalismo e neoliberalismo, ele faz uma grande crítica ao acúmulo de riqueza da alta cúpula da burguesia. Por quê? Porque com tanto recurso, ele começa a interferir em instituições como igreja, como Estado. E fica, em alguns casos, as empresas ou algumas pessoas, alguns mega bilionários, estão maiores do que o próprio Estado. Aí o Piketty faz, o livro dele assim, é best-seller, vendeu muito, e ele é capitalista, não estou falando socialista não. Deu uma pesquisada no Google que pode ser que vocês gostem. Tá aí um contraponto a Marx, porque daqui a pouco tem um que diz, esse professor é só marxista, só quer dar aula de Marx e Engels. Eu não vou, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, dizer que não é para ler Marx, que não é para estudar Marx, porque eu sei da importância do cara. Não sou obrigado, nem você é obrigado a concordar com tudo que Marx fala, muito pelo contrário. A gente pode discordar em tudo, mas ler e entender o que Marx falou tem que entender, porque isso impactou na história. Vai impactar nos regimes totalitários. Como é que a gente vai entender os regimes totalitários se não entendermos Revolução Russa e o marxismo? Não dá. Leia o Manifesto Comunista também. Estou dando Thomas Piketty, capitalista, francês, professor da Universidade da França, não sei qual. Mas enfim, vocês encontram fácil. Bota Thomas Piketty, encontram fácil. Encontra inclusive entrevistas com ele, é novo. O livro fantástico dele. Mas vamos voltar para aqui. Essa parte a gente já falou, luta de classes. Passemos. É o seguinte aqui. Percebem-se 3 tipos de poder. Percebem-se 3 tipos de poder principais na relação entre seres humanos. Isso é o que o Marx e o Engels falam. Quais são os 3 tipos de poder? O poder econômico, o poder ideológico e o poder que nós queremos falar mais, político. Que aí esse poder político, eles foram mais profundo.
Eles estudaram mais o poder político. E por isso que a gente vai ver um pouquinho mais deles, mas não é muito mais do que vimos nos outros não. É só porque tem alguns tópicos que eu preciso que vocês entendam, dada a importância histórica desses caras. Mas vamos primeiro para o poder econômico. O que é que eles falam do poder econômico? Eu só vou ler rapidinho. Se dá por meio da posse de bens, levando aqueles que são deles desprovidos a vender sua mão de obra. Em geral, este poder é o que o patrão exerce sobre os seus empregados. Isso eu já expliquei. O que é que eu tenho para vender para vocês? A minha força de trabalho. Olha, eu estou suando aqui. Estou vendendo minha força de trabalho. Quando eu vou trabalhar para o Estado, no Instituto Federal de Alagoas, ao qual eu trabalho, eu estou vendendo o quê? Minha força de trabalho, a minha ferramenta é a voz. Hoje você vende intelectualidade, você pode vender a arte. Hoje essa ideia é mais fluida, mas ainda assim vende-se a força de trabalho. Então o poder econômico é quem tem o capital, tem poder para comprar a tua força de trabalho. E o proletariado, o que ele tem a vender é a sua força de trabalho, porque ele não tem o capital, ele não é dono do capital. Beleza? Vamos continuar. Poder ideológico. Segundo Marx, tanto em Marx como em Hegel, o poder ideológico é aquele em que o homem transfere suas ideias, seu conhecimento, permitindo assim um domínio sobre a natureza. Este poder vem sendo exercido ao longo dos séculos pelos sábios. Isso é importante. O poder é ideológico. O maior aparato de poder ideológico, por exemplo, é a religião. Religião é um poder ideológico incrível. Eu, por exemplo, tenho diversos vídeos visite lá o meu YouTube. São vários temas distintos, procure os temas de religiosidade. Eu defendo, por exemplo, a persistência dos deuses, por que a religião persiste hoje. Eu discuto contra o Marx, contra o Nietzsche, eu tenho inclusive livros, já vou fazer propaganda aqui, Deus está morto, refletindo sobre o Nietzsche, quando ele diz que Deus está morto. Enfim, dá uma olhada lá, que eu aprofundo em alguns vídeos lá no YouTube, vídeos curtos inclusive, esse debate aqui, desse aparato ideológico de poder. O poder ideológico tal qual falou, por exemplo, quando você tem domínio sobre a natureza, isso é um poder incrível. Utilizando de um pleonasmo, digamos que o poder ideológico é extremamente poderoso. Por que eu estou colocando isso? Na antiguidade, você tem o exemplo dos sacerdotes. Imagina o poder dos sacerdotes sobre... Olha, mesmo nas civilizações nativas da América Latina, como, por exemplo, diversas etnias indígenas, a figura do cacique. E aí, nesse ponto, é muito legal voltar para o Foucault, que o poder é micro. Imagina o poder do cacique sobre a sua tribo, porque é ele que conhece das ervas. Imagina o poder que um padre, um bispo tinha na Idade Média, não só o poder institucional, dotado pela igreja. Eu estou falando do poder ideológico que ele representa. Para você ter ideia, no catolicismo, e não é uma crítica aos católicos, o padre é o próprio Jesus quando ele está celebrando a missa. E assim deve ser encarado. Quando ele está fazendo o milagre da Eucaristia, digamos assim, que é transformar o pão em carne, ele é o próprio Jesus. Olha a figura de poder que tem um padre. Tanto que, para dar o exemplo da Igreja Católica, só quem pode fazer é o padre. Um diácono não pode, por mais católico e devoto que eu seja, nunca perdi uma missa. Eu não vou nunca poder fazer isso, só pode o padre. Veja, isso é uma forma de poder. E na Idade Antiga, então, esse poder era extremamente dos sacerdotes. Isso em qualquer civilização, nos egípcios, nos fenícios, nos persas. Enfim, os sacerdotes tinham um poder incrível. Eu dei o exemplo do padre agora, mas também tem vários exemplos para pastores. Não só, vamos para a Idade Contemporânea, sair da Idade Antiga e pular, avançar para a Idade Contemporânea. Imagina o poder dos cientistas e dos intelectuais. Porque por mais que a sociedade não tenha conhecimento de algumas teorias, mas algumas teorias são como teias que se ramificam pelas pessoas. A pessoa não precisa ter lido Freud, por exemplo, para falar de inconsciente, porque a teoria de Freud já saiu e muito da academia, ela já está nas mesas de bares, ela já está nos lares, nas casas, mesmo das famílias mais humildes. A ideia de inconsciente é porque está dentro... Enfim, lógico que isso tem suas regras e suas exceções, guardada as devidas precauções do exemplo que eu estou dando, viu? Mas enfim,
os intelectuais hoje têm um poder incrível, que é o poder ideológico. Veja o médico mesmo, o médico que eu falei até há pouco, até quase agora, dando os exemplos de Foucault, repito aqui novamente, para o poder ideológico segundo Marx e Engels. O médico tem o poder de devolver a saúde a um paciente. Quer poder maior do que esse? É um exercício de poder incrível. Mas, repito, para mim, um dos maiores, se não o maior aparato ideológico que o mundo já constituiu foram as religiões, ou a religião. Cuidado, viu? Há uma diferença entre religião e religiosidade. Há uma diferença entre religião institucional e experiências religiosas. Quer saber mais? Confere lá no nosso canal do YouTube, Religião versus Religiosidade. Vamos voltar para o poder ideológico agora. Lembrando, o poder ideológico, eleições no Brasil, vejam como a ideologia religiosa, ou vejam como, inclusive alguns diziam, porque nós temos que ir para além das ideologias. Como assim? Lê o que a Marilene Chaui escreveu sobre ideologia. Ou melhor, mas ela é uma esquerdista. Ok, vai estudar um pouquinho sobre o que é ideologia. Porque até os que dizem que não se deve ter ideologia, é uma ideologia. A escola sem partido é uma ideologia, se é o professor. Compreende? O poder intelectual, o poder que era exercido pelos sábios, que hoje é exercido também pela religião, também pelo cientista, pelo intelectual, que outrora foi exercido pelos sacerdotes, é muito importante e, repito, é o poder ideológico. Vamos passar para o próximo poder, o mais importante para essa aula, que é uma aula sobre filosofia política, o tal do poder político. Vamos para o poder político. Olha, poder político é aquele que possui os... Deixa eu aumentar aqui, desculpa. Poder político é aquele que possui os instrumentos necessários para exercer a força física, tais como armas e toda espécie de potência. É o poder da intimidação, do constrangimento, no sentido mais exato da palavra. Isso aqui é extremamente importante para compreendermos a definição de poder político, tanto em Marx como em Engels. Vejam, por exemplo, se houver desobediência a alguma lei, o governo tem o poder de chamar a polícia para autuar, para prender, para tolher a liberdade da pessoa. Isso é uma forma de poder político. É um exemplo puro de exercício de poder político. Se houver resistência, por exemplo, o Estado, o governante, a polícia, pode exercer a força física, inclusive utilizando armas, seja de choque, seja o cacetete para agredir mesmo, seja as algemas para prender, enfim. É um exemplo de poder político. O policial vai usar suas armas para fazer cumprir o que lhe foi ordenado, que é prender. Porque um governante disse que tinha que prender, porque o cara resistiu ou desobedeceu às leis. Vejam então a importância da compreensão do que é o poder político e como ele pode ser exercido através da força física. É como se, pessoal, a sociedade desse ao Estado o direito de dirigi-la. E aí a grande pergunta é quando, em que momento a humanidade pegou a sua liberdade e deu a um terceiro, vamos chamar o Estado de um terceiro, disse assim, tá bom, pode criar leis para mim, pode me governar. Quando aconteceu isso? Os contratualistas vão discutir. Vão dizer que foi através de um contrato social, mas espera para a aula da filosofia da modernidade. Agora, a gente já avançou um pouquinho porque a gente está no Marx, mas eu quero que vocês entendam que para o exercício do poder político pode-se usar a força física. Por isso que o poder político é tão importante e tão, mesmo sendo pleonasmo, tão poderoso, tão eficaz. Porque a sociedade permite, legitima que o poder político use inclusive a força física para fazer valer as leis, a ordem e etc. Então percebam, o poder político é considerado o poder supremo. Daí a gente vai estudar mais ele. O uso da força física passa a ser legitimado. Veja o tamanho do poder político. Por isso nós chamamos que, ou dizemos que o poder político é esse poder supremo, ao qual todos os cidadãos estão submetidos.
pode usar força e beleza, inclusive comigo. Todo mundo está submetido. Nós bem sabemos que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Nem todos estão de fato submetidos ao poder político. A gente, sobretudo para a gente que vive no Brasil, sabe como funcionam as carteiradas, né? De quem tem o poder econômico, enfim. Mas aqui nós estamos falando teoricamente do poder político. O poder político é considerado o poder supremo. O uso da força passa a ser legitimado. E todos os cidadãos estão submetidos a esse poder. Então veja o tamanho, a dimensão do poder político, segundo Marx e Engels. Continuamos. Veja, deixa eu abrir aqui, são características do poder político. Nós temos 3 características que a gente vai discutir aqui do poder político. Quais são as principais características do poder político? Vejamos. A primeira delas, exclusividade do uso da força. O uso da força, teoricamente, é exclusividade do poder político, de um agente público, do Estado. Uma coisa é você dar um soco, por exemplo, em um policial que não está fardado. Outra coisa é você socar um policial fardado. Você socou um Estado, um agente público. Ali você está indo contra a sociedade organizada. As duas ações são abomináveis. Mas eu estou querendo que vocês entendam a dimensão que é o poder político. Uma coisa é o indivíduo que está sendo atacado no seu direito. Outra coisa é o Estado, o policial enquanto farda. Uma coisa é você encontrar um professor na rua e agredir ele. Outra coisa é em sala de aula, um jovem agredir o professor. Dá comoção nacional. Não só isso, é uma outra coisa, que é um ataque direto à ordem vigente, ao Estado. Então veja, a exclusividade da força é para esses agentes do Estado, que têm autorização de usar força física em qualquer indivíduo que desobedeça às leis, que não siga as leis vigentes. Isso tudo sendo legitimado, pela sociedade. Então a sociedade legitima o uso da força pelo Estado, desde que por pessoas autorizadas. Entende? Isso é poder político. Uma das características é a exclusividade do uso da força. Vamos ver o próximo. A universalidade é a capacidade do poder político decidir por todos os cidadãos. Lembremos que todos os cidadãos ficam submetidos ao poder político, inclusive legitimando o uso da força. Nós vimos agora, no exemplo anterior, da exclusividade da força. E a universalidade. Nós até somos chamados para decidir politicamente quais os representantes queremos, sobretudo na maior parte dos países democráticos do mundo. Mas o que o poder político decidir vale para todo mundo. E isso não só estou falando do uso da força, não. Estou falando de recursos naturais, recursos econômicos, recursos políticos. Para onde vai ser destinado determinada verba, se é mais importante investir na educação, na saúde ou na infraestrutura, no que é mais importante investir. Agora, em cenário de pandemia, e essa aula eu espero que dure durante muito tempo, em cenário da pandemia da Covid-19, eu estou falando no ano 2021, em dizer se as pessoas podem ou não sair de casa. Então veja, a universalidade é uma parte do poder político no qual ele decide por todos. O poder político decide para todos. Daí quando alguém diz, eu não quero participar da política, ele está dizendo, olha, decidam por mim. Para onde os recursos vão, nem me importa. Veja que sandice. Vamos para o próximo exemplo, para a gente fechar logo o poder político. Inclusividade. A inclusividade é o poder político intervindo em todas as atividades sociais e gerenciando, dirigindo essas atividades sociais para os fins que se deseja, para onde se quer. Isso é uma das características próprias do poder político. E isso se dá por meio das leis, das normas, ou para políticas específicas, para grupos específicos da sociedade. Vou dar um exemplo para explicar isso que eu estou dizendo, de leis específicas para grupos específicos, desde algumas boas,
como por exemplo as leis que enxergam os deficientes físicos ou que têm necessidades especiais, para não falar deficientes físicos, com leis especiais, porque leis iguais para os iguais e desiguais para os desiguais. O Estado tem como premissa, o poder político tem como premissa tratar os desiguais de maneira desiguais. Isso se dá positivamente, por exemplo, quando um cadeirante precisa circular nas calçadas. As calçadas têm que estar adaptadas também para os cadeirantes, inclusive com rampas. Essa lei não é importante? É. E é uma lei específica para um determinado grupo. Como também tem leis para determinados grupos que são extremamente nocivas ao grupo. Os gays, ou os LGBTQI, Q+I, até pouco tempo atrás, me perdoe se eu não falei a sigla certa, quem for LGBTQI+, eu peço perdão, mas o exemplo vai ser sincero de coração, não podiam doar sangue se dissessem que eram gays. Vejam que loucura, como se o sangue deles fosse sujo, ou melhor do que o nosso. Como assim? Porque eles são promíscuos? Olha, quantos heterossexuais são tão promíscuos quanto e doam sangue? A pergunta tinha que ser, você faz sexo sem camisinha? Sim. Então não doe sangue não, porque você pode o seu sangue pode deixar doente outras pessoas, inclusive crianças que vão precisar de transfusão de sangue, etc. Mas não, era uma normatização só para a comunidade gay. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como eu já dou minha opinião também aqui, porque eu não deixo de dar minha opinião. Casamento gay, por exemplo, casamento homoafetivo, que a religião não faça, ok, porque também tem que o Estado, né, o poder político tem que respeitar a liberdade de credo religioso. Então não tem que obrigar as igrejas a casar casais homoafetivos não. Mas só que o Estado não pertence a nenhuma igreja. A Bíblia não é Constituição. Eu, como cristão, me envergonho quando cristãos querem proibir os outros de se casarem, por exemplo, a partir dos seus princípios cristãos. Os cristãos um dia foram minoria e eram perseguidos e mortos quando eram minorias lá em Roma. Aí agora que viramos maioria, nós queremos impor a nossa regra e que o Estado governe para o nosso grupo a partir das nossas convicções religiosas? Não, não pode ser assim. Ah, mas por que querem casar? Porque envolve muita coisa, coisas inclusive das leis, do ordenamento jurídico. Pensão por morte ou pensão por acidente, por seu parceiro, a adoção de filhos e tantas outras coisas. Então, aí eu estou dando um exemplo da inclusividade, que o Estado decide para os outros, para onde ele quer dirigir, por meio de leis, normas, inclusive com leis específicas para determinados grupos. O Estado não vamos falar de Estado ainda, me perdoe. O poder político. Onde eu falei Estado, leia-se o poder político. Bom, caminhamos para o fim da aula. Veja, isso é extremamente importante. Vou ler rapidinho, depois eu explico. Ainda que o uso da força física exclusiva do Estado, agora eu estou falando do Estado, mas o Estado ele é um conceito bem moderno, certo? O Estado propriamente dito, modernidade. Como é que sabia que a criança estava viva, que o indivíduo estava vivo na Idade Média? A igreja que funcionava como Estado, através do batismo, o batistério ali, o casamento da igreja era usado para divisão de terras, etc. Não tinha um Estado propriamente dito. A igreja funcionava como Estado. Estado mesmo, essa noção moderna de Estado a partir da modernidade, com o advento do absolutismo, da monarquia absolutista, ou Estado absolutista, quando os reis subiram ao poder. Então hoje, por exemplo, você tem documento para dizer que você nasceu, você tem documento que morreu, você tem documento de casado, hoje você tem um Estado. Mas eu precisaria de mais tempo para falar sobre o Estado, nós teremos muito tempo nas próximas aulas. Mas vamos lá. Ainda que o uso da força física exclusivo do Estado, leia-se, exclusivo do poder político, mas quem está falando aqui é Marx e Engels, logo, eles já estão falando na contemporaneidade, por isso que estão falando Estado, seja uma condição necessária para o funcionamento da ordem nas sociedades, me perdoe, faltou o S, ela não é suficiente para a legitimação e manutenção do poder. Para além da força, o Estado ou o poder político tem que ter o consentimento daqueles que obedecem para ter legitimidade. Para o poder político ter força, ele tem que ter o consentimento dos cidadãos, da sociedade.
A grande pergunta que eu vou deixar para você no fim dessa aula é: em qual momento os homens abdicaram das suas escolhas privadas, individuais, da sua liberdade e concedeu ao Estado essa legitimidade de criar regras para mandar neles ou para organizar a sociedade? Em que momento? Vamos ver lá na modernidade com Rousseau, com Hobbes e com John Locke. Cada teoria supimpa para esse debate. Aguardo vocês lá na aula da modernidade. Continuemos. A história da humanidade caracterizou-se pela multiplicidade de fundamentos que legitimam o poder. Não só tem uma forma de Estado, uma forma de poder político. São várias. São eles. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui para a gente dar uma olhada. Essa multiplicidade de possibilidades de exercício de poder se dá dessas formas aqui, ó. Algumas delas, estou trazendo como exemplo. Estados teocráticos, governos aristocráticos, democracia, Estado socialista, Estado liberal clássico, Estado totalitário. Esses três aqui, por exemplo, o Estado socialista, o liberal clássico, o totalitário, vai ser nosso conteúdo na última aula, que eu trabalharei diversos conceitos. A gente vai trabalhar socialismo, neoliberalismo, inclusive liberalismo, socialismo utópico, socialismo científico, enfim. Esses três iremos trabalhar mais à frente. Nos estados totalitários, por exemplo, aqui você tem o nazismo, você tem o fascismo, enfim. Eu quero chamar a atenção para esses três e citá-los como exemplo. Lembrando que kratos em grego significa, espremendo muito a palavra poder. Então toda vez que eu tiver à frente uma palavra e depois cracia, significa poder de algo. Por exemplo, estados teocráticos. Teo significa Deus. Kratos vem de kratos, cracia, poder, ou seja, poder de Deus. Teocracia, ou estados teocráticos, estado que tem como poder Deus. As teocracias podem ser representativas e não representativas, tem que ter cuidado. Vamos dar um exemplo? As representativas, os reis absolutistas da Idade Moderna. Eles se auto-intitulavam representantes de Deus na Terra. Era como se Deus tivesse dado poder a eles. Eles fossem escolhidos do próprio Deus. A voz deles era a voz de Deus. Então é um exemplo de uma teocracia. Pode usar a igreja na Idade Média, o Papa, Pedro, apóstolo, pai dos apóstolos, como o poder da infabilidade papal. O Papa nunca erra. É um dogma da Igreja Católica, lógico que isso é mais profundo, não é um exemplo tão raso e superficial como eu estou dando, mas é um exemplo de teocracia. E tem a teocracia não representativa. Os egípcios, o faraó no Egito Antigo, ele era o próprio Deus. As pessoas viam no faraó uma divindade. É um exemplo de uma teocracia, do poder de Deus na terra, no caso dos egípcios antigos, do Egito Antigo. Outro governo aristocrático. Os melhores. Crático, de cracia, o poder dos melhores. Aí tem vários exemplos de aristocracia. A Roma, quando os patrícios governavam Roma, é um exemplo de aristocracia. Eles se auto-intitulavam os melhores e eram tratados como melhores. É um exemplo de poder aristocrático. Aqui no Brasil, assim, guardadas as devidas proporções, a gente teve, por exemplo, a política do café com leite, ali os cafeicultores, os grandes produtores de leite que mandaram durante muito tempo no Brasil, quando revezava-se o poder entre Minas Gerais e São Paulo representando o café, Minas Gerais com vasta produção de gado, assim, chamava-se política do café com leite. É um exemplo forçado aí de aristocracia, onde quem governa os melhores, porque nas aristocracias, geralmente, governa-se para o benefício de si próprio, ou melhor, de um grupo, não é o governo de uma pessoa. Se fosse E democracia. Democracia vem de demos, significa muitos, no grego muitos, e cracia, poder, o poder na mão de muitos. A democracia pode ser representativa e não representativa. Na Grécia, por exemplo, era uma democracia não representativa. Os próprios cidadãos votavam em tudo, de forma direta. E era uma democracia excludente, tirava as mulheres, os escravos, que era a maior parte da sociedade grega. A que nós vivemos hoje são democracias representativas. Nós, de forma democrática, os muitos governam,
elegendo seus representantes que vão os governar durante um certo período de tempo. Beleza? Então esses são alguns exemplos de poder político sendo exercido. Vamos voltar lá. E, por fim, o objetivo da política. Aí aqui mais, já vai para o final da aula, eu vou ler mais do que explicar, porque isso aqui eu já expliquei muito no decorrer da aula, isso aqui eu coloquei em negrito, porque é extremamente importante para a gente fechar essa aula. Deixa só eu ampliar. A política tem um objetivo, uma finalidade, uma meta. Qual é? Uma finalidade mínima e básica que é comum a toda e qualquer atividade política. A tal da ordem. Lembra lá de Foucault, viu? Tornar os indivíduos dóceis. Dóceis para obedecerem à ordem vigente do poder político. A ordem pública nas relações sociais, isto é, a busca pelo bem coletivo. Então, se estabelece uma certa ordem, julgando que essa ordem é para o bem de todos, e todos devem trabalhar para esse bem comum, ou pelo menos não infringir as leis que foram ordenadas, julgadas como sendo as leis para o bem coletivo. Então, política em síntese, ou seu objetivo, é o bem coletivo. Bem sabemos que não funciona assim. Claro que a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que a política, e muito, é usada para benefícios próprios. Mas, teoricamente, em tese, a política é a organização do bem comum. E tem como finalidade o bem da coletividade, a ordem social e o bem coletivo. Beleza? Vamos ver aqui. A política é a defesa do bem público. Entenda-se bem público por todo o espaço de desenvolvimento das relações intersociais, visando, inclusive, estabelecer a convivência dos diferentes. Isso é extremamente importante no Estado Democrático de Direito de hoje, viu? Convivência dos diferentes. Nós estamos vivendo um período no Brasil que queremos negar as diferenças, subjugar as diferenças e sobretudo, as minorias. O que a torna tão complexa e, ao mesmo passo, tão interessante. Porque a política é a arte, digamos, de organizar, inclusive, pessoas diferentes, pessoas de crenças diferentes, de princípios diferentes. Isso é a política, visando o bem coletivo. Continuemos. Para finalizar, podemos pontuar que a política se caracteriza por duas grandes finalidades. Manutenção da ordem pública, uma ordem que se estabelece como sendo melhor para o bem da coletividade, e da ordem pública e bem social da população. Deixa eu voltar aqui. Aqui fica melhor. Manutenção da ordem pública e bem social da população. Como eu falei, essa ordem é uma ordem que se estabeleceu com o critério de que isso é o melhor para a sociedade, o que seria o bem social da população. Então, o poder político se sustenta com essa finalidade, ou por essa finalidade. É em virtude dessa finalidade que as pessoas negligenciam a sua liberdade individual e dão a outras pessoas o poder de decidir por suas vidas, com leis, normas, inclusive normas específicas. Lembrem das características principais do poder político que a gente falou anteriormente, que vai dar para entender muito bem essa finalidade aqui, ok? Dessas duas, essas duas grandes finalidades, logicamente, não levam, deixa eu ampliar aqui, não levam em conta o que se apropriam do fazer política para garantir interesses particulares, ao invés dos interesses coletivos, embora, em sua essência, a política seja a defesa do bem comum. Teoricamente, por essência, a política é a busca do bem comum, do bem coletivo. Mas nós bem sabemos, e a gente podia falar horas aqui, que muitos se apropriam da política para benefícios próprios, ok? Mas em tese, política é a busca do bem coletivo, ok? Isso eu fiz questão de pontuar aqui no final dessa nossa aula. Bom, esse aqui eu botei para instigar vocês às outras aulas.
É aquele cidadão que diz assim, eu odeio política, meu Deus, eu odeio política. Eu vejo gente formada dizendo que odeia política. Quando no seu trabalho, ele está lidando com política todo dia. Na sua família tem política. Mesmo que a política do Estado não o atraia, ainda assim é meio que, me perdoem o termo, chulo, é meio que burro você negligenciar a política, porque é dar ao trem o direito de fazer regras que você vai ter que se submeter. Porque lembra o que acontece com quem resiste às regras ou desobedece às regras? Lembrem das características do poder político. Então, a política ela é muito mais do que eleição. A política é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é a nossa organização social. Organização buscando o bem coletivo, mesmo que individualmente às vezes, ok? Vejam, esse exemplo. Essa eu só vou ler, viu? Não há como não participar da política. Lembre de Aristóteles, o homem é um animal político, mesmo que você corra, fuja dela, você só não vai participar da política se você se trancar no quarto. E ainda assim a política vai lhe atingir. Porque provavelmente alguém pode ligar para o corpo de bombeiro e dizer que você está isolado não sei quanto tempo, que você está sem comer, e o Estado vem invadir a sua casa para lhe tratar a pulso no hospital. Podem levar você para um hospício e dizer que você está maluco. São todos micropoderes, exercício de poder que eu dei o exemplo no Foucault. Então nem assim você pode fugir da política, porque a política é inerente, não se separa da nossa natureza. Nós somos naturalmente seres políticos. Parafraseando Aristóteles, o homem é um animal político. Então vamos lá. Não há como não participar da política. Mesmo que se recuse a participar, será afetado por ela direta ou indiretamente. Não quero saber não. Não quer saber? Eu vi um exemplo do Whindersson Nunes, se ele assistiu essa aula, um abração para você, que ele disse o seguinte, Whindersson Nunes conhecido, YouTube aí, enfim, das redes sociais. Ele disse o seguinte, cara, eu não sabia o que era esquerda ou direita, eu não me posicionava. Tem um outro, o Felipe Neto, eu estou muito antenado nisso porque também dou aula para a juventude, e que começou a se posicionar contra o governo, contra o Estado, se posicionar politicamente. Ele disse, eu nem sabia o que era esquerda e direita, eu estava vivendo a minha vida. E certo, estava ele, em teoria, para a maioria das pessoas. Você não tem o que a ver com a política não. Até que ele chegava nas cidades e muitas pessoas sequer tinham, isso segundo o depoimento dele, o dinheiro de comprar o ingresso do show dele, ou seja, começou a afetar a vida dele, mesmo que de forma indireta. Nesse caso, eu diria que foi de forma direta. Ele deixa de ganhar dinheiro no show dele, se a economia vai ruim. E para a economia ser boa ou ruim, depende muito das ações políticas que são tomadas, das decisões políticas que são tomadas. Então, assim, como você vai ficar fora da política? Você não tem como se isolar, porque a política é natural do homem. E mesmo que você diga, eu não quero nem saber, você vai ser afetado por ela. E vai ter que obedecer às ordens que forem criadas por outras pessoas. Por quê? Porque todos se submetem a ela. Lembra do poder político? Volta a aula e vê lá atrás os exemplos. Já que os outros decidirão os rumos do bem coletivo, a partir do que julgarem coerentes ou do que os beneficiem. E só restará obedecer. Então os outros decidem, eu vou obedecer. Não tem o que fazer. Veja, eu sou uma planta, fico pensando se as pessoas querem ser uma planta. Porque eu vivo na sociedade, eu quero participar das decisões que vão influenciar na minha vida, nem como eu me comporto, no que eu posso vestir ou não vestir, no que eu posso falar ou não falar, nem como será a minha aula, nem como será a minha cesta básica, se vai vir mais comida, menos comida. Isso tudo são decisões políticas. Vejamos, caso a escolha seja desobedecer e ou resistir, isso é importantíssimo. Precisamos saber que mesmo a resistência é uma atividade política. A burguesia, quando se rebelou contra a nobreza, lá na modernidade, fez as revoluções burguesas, adentrando na idade contemporânea, foi o quê? Resistência, movimento político. A oposição resistindo ao governo Bolsonaro hoje, por exemplo, em 2020, é um exemplo de resistência política. Mesmo quando você resiste, disseram que não pode andar com tal roupa, eu vou botar outra. Ainda assim é um ato político. As mulheres, quando começaram a usar mini saia, por exemplo, foi um ato político, não foi só um ato social, foi uma resistência política. Então veja, ainda que você queira resistir e não seguir as ordens, é uma decisão política que você está fazendo
de resistir. Como foi a oposição ao PT ou qualquer outro governo, seja lá na política do café com leite, seja no Vargas, qualquer exemplo da política brasileira ou mundial. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, assim nós encerramos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre essa nossa aula. Lembrando, nós ainda vamos fazer um lindo percurso, um fascinante percurso, estudando diretamente o que os filósofos disseram sobre a política. A gente vai ver na próxima aula já Platão e Aristóteles, como esses caras pensaram política, eles influenciaram até os dias atuais. Você quer estudar política, você vai ter necessariamente que ir lá na Grécia, ver o que Platão e Aristóteles disse, porque é tudo sobre política, sobre o pensamento, a reflexão acerca desse conceito, dessa prática que convencionamos chamar de política, a busca pelo bem coletivo, começa lá com eles. Quer entender Marx, vai ter que entendê-los. Quero entender o liberalismo, quero entender, enfim, vai ter que Harvey, quero entender qualquer liberal, vai ter que entendê-los. E a gente vai voltar lá, até a gente chegar na contemporaneidade e ver os grandes conceitos e os dias atuais, beleza? Espero vocês na próxima aula, espero que tenham gostado, divulguem muito o curso, tragam outras pessoas também para discutir e aprender política conosco, aprender, interagir, enfim, também aprendo com vocês, mandem perguntas, sugestões de livros, se quiserem sugestões de livros também podem pedir, e foi um prazerzão estar com vocês nesse dia de hoje, nesse momento que vocês estão aí me vendo, que você está aí me vendo, que está aí dividindo comigo um pedacinho da sua vida, um pedacinho do seu tempo. Até a próxima aula, espero por você.